Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast One More Time. Eu sou o Teacher Jay e no episódio de hoje decidi convidar um amigo meu para falarmos sobre Business English, inglês para negócios, um tema muito importante e muito útil para o seu dia a dia. So without further ado, let's get started. Hello guys, bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez. Hoje então, como eu disse na introdução, eu decidi convidar um amigo meu, professor Bruno Aguiar, que é especialista e ele manja bastante dessa área de Business English. Eu decidi chamá-lo para falar um pouco sobre como adquirir esse vocabulário e como aprender um inglês mais focado para negócios. Como esse é um podcast com tempo limitado, é claro que não deu para a gente abordar questões gramaticais e mais profundas sobre o inglês para negócios. A gente vai falar mais sobre o geral do inglês para negócios, como adquirir o inglês para negócios, melhorar, aprender e aplicar. Então, se você tem interesse nessa área, ouça até o final do episódio e depois dê o seu feedback. Se você não tem interesse, também ouça a conversa, porque também batemos um papo aí sobre coisas gerais do aprendizado de inglês. Beleza? Já agradeço aí por ouvir o podcast mais uma vez e let's go! Hello, what's up, guys? Eu estou aqui então com o nosso amigo Bruno Aguiar. Bruno, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo. Como é que você está? Good evening or good morning, good afternoon. I'm doing good, sir. Good to know, good to be here with you. Estou bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Que isso, Bruno. O prazer é totalmente meu. Obrigado por participar. Valeu por reservar um momento do seu tempo aí para vir falar com a gente sobre Business English. Eu te chamei para falar sobre esse tema porque, irmão, você é o cara que mais manja de Business English que eu conheço. Eu aqui, já deixando claro para todo mundo, não é uma área que eu manjo muito. Eu entendo, mas se eu tivesse que manter uma reunião de negócios falando com termos de business por horas, eu não conseguiria. Não é um tema que eu tô muito familiarizado, certo? Então, brigadão novamente pela participação, irmão. You're welcome. Thank you very much for the invitation. Obrigado. Todo o meu prazer. Thank you. Boa. Você pode se apresentar um pouquinho para nossa audiência, caso alguém não te conheça, please? Caso alguém não me conheça, poxa. Não, acho que tem vários que te conhecem. Eu sou o Bruno Aguiar, sou natural de Bauru, tenho 34 anos, sou esposo da Karen, estamos juntos, inclusive compartilhamos uma data em comum, se não estiver enganado, acho que dia 25 de julho, 25 alguma de coisa julho, assim? sim. É isso aí, É isso, data do nosso namoro. Eu fiz 13 e esse ano você fez quanto tempo junto com ela? Acho que foi 16, cara, começamos em 2007. Que legal. Tempo. E eu tenho 34 também, mesma idade. Ai, que doideira, que isso aí. Temos uma filha de 4 anos, a Ana Clara. Após isso, sou professor, né, professor de inglês. Aí vem toda aquela gama, né, professor, social media, marketing, commercial, coordenador pedagógico e etc, né? Essa é a área que o pessoal não sabe que a gente é, né, que a gente é no background. Exatamente. Aqui, né? Pois é, e dá trabalho, né, irmão? Exatamente, dá sim. E poxa, adoro esportes, adoro leitura, adoro séries como você também. Ultimamente não tenho tido tanto tempo assim para assistir séries, mas são 3 coisas que eu, fora brincar com a Ana Clara, educá-la, né, enfim, fazer tarefa com ela, são 3 coisas que eu gosto de fazer bastante. Boa. Enfim, esse é um pouquinho do Bruno. E teacher 12 anos. Desculpa, 12 anos? Uau! 12 anos. Ok, então você consegue, in a nutshell, contar como que você aprendeu inglês? Eu sei que você aprendeu de uma forma bem rápida também, não foi? Sim. Bom, basicamente, in a nutshell, foi assim, eu tinha 20 anos, eu queria sair de um emprego atual que eu tinha. Meu pai, como eu morava na casa dele, não deixava ele não queria deixar com que eu saísse do trabalho, porque eu trabalhava em cartório, né? E normalmente quem trabalha em cartório tem certa estabilidade. Como que é que fala? Exatamente. É o mito da estabilidade. Sim. E eu falei, cara, quer saber? Eu tenho 20 anos, se ele não deixar eu tomar essa decisão, vou eu tomar da minha forma. Basicamente, estava num dia numa academia com um amigo, e ele falou, cara, eu tô indo para os Estados Unidos, vou fazer um intercâmbio lá. Falei, bicho, vai ser isso que eu vou fazer também. No outro dia, peguei, fui na mesma agência que ele, fechei o intercâmbio, e aí comecei, por conta de ter fechado o intercâmbio, eu comecei a estudar. Pô, isso é muito legal. Quando você coloca a deadline antes enfim, quando você tem um prazo ali, você se esforça o triplo, né? Não tem jeito. Exatamente isso, foi essa parada. E aí, cara, eu lembro que eu tinha 5 meses pra me preparar. E nesses 5 meses, cara, eu estudei, sei lá, vamos colocar aí no mínimo 2, no máximo 5 horas por dia.
Não sei mais ou menos quanto foi, mas eu tenho tudo anotado nesse caderno aqui. Legal, você anotou tudo. Que da hora. Até hoje eu tenho meu primeiro caderno de inglês. E nesse meio termo, eu fui me descobrindo nesses 5 meses aí. Eu fazia faculdade, trabalhava. Então não é que ficava o dia inteiro estudando, não tinha nada disso. Acordava de manhã Faculdade cedo e tal. em que área? Administração. Ok, Doideira, legal. né? Faz sentido, né? Hoje você foca bem seu business English nessa área mesmo. Exatamente. Eu Legal. meio que uni o que eu queria, que era ter um business, com o que eu amo, que é o inglês. Aí, Top. obviamente, fiz pós-graduação, especialização em inglês e tal. Eu estudei nesses 5 meses, acabei criando um método assim, que eu vim descobrir depois que era o meu método. Cheguei lá já no High Intermediate, Ô, falando de louco. boa. Não, porque o Cheguei High lá. Intermediate é diferente do Upper Intermediate daqui do Brasil, né? Porque aqui, às vezes, a gente tá no avançado, chega lá, a gente é nivelado mais abaixo, porque a nivelação é meio que diferente. Parece que a de lá é mais criteriosa, digamos assim. Então, você foi bem. Sendo bem sincero, eu escutava muita música, aí a gente acaba conectando alguns pontos, né? Quando eu era mais jovem, quando eu tinha 15 anos e tal, eu assistia muito MTV, muita música em inglês. Sem saber, eu cantava. Hoje eu entendo que faz muita diferença. Meu pai tinha alguns CDs em inglês que ele trabalhava, deixava CD lá em casa, eu escutava muito também, videogame e tal, enfim. Mas tudo isso, cara, me ajudou a melhorar muito ou a desenvolver muito a minha escuta. Então eu Legal. lembro que na minha prova de listening tinha, se eu não estiver enganado, 20 e tantas questões. Eu lembro que eu errei só uma. O Ô, meu louco. listening tava espetacular, já a parte gramatical tava horrível. Tá. Então eu fui no nível alto, mas aí depois eu tive que correr atrás no que tange a gramática. Pô, faz sentido. Ó, então tivemos experiências parecidas. Eu digo que eu comecei a estudar formalmente com 25 anos, mas até meus 25 eu tinha muito contato com série, com música. Então é meio Da hora. que a gente tem um conteúdo dormindo ali no cérebro e quando a gente começa a estudar ele meio que desperta, né? Exatamente, Boa. exatamente. E aí quando você chegou lá nos States, como é que foi a experiência na rua, assim, na comunicação com a galera? Cara, foi incrível. Foi incrível e, assim, eu lembro que a primeira coisa que eu havia delimitado pra mim é que eu não falaria português nem mesmo com os brasileiros e fiz isso. E até hoje eu falo aos meus alunos, cara, ó, você vai, independente de onde você vá, se tem muito, se tem pouco, não importa, não fale português. Sim, tem toda Eu me razão. virei com japonês, com americano. Com os americanos era um pouco mais difícil, né? Tinha um pouco menos de experiência que eu tenho hoje. Mas com qualquer outra nacionalidade, cara, vietnamese, tinha uma galera da North Korea não, South Korea, bastante gente de Saudi Arabia, enfim. Sim, sempre Então, tem. É francês, verdade. enfim, fiz vários amigos lá. Pô, que legal. E você mantém alguma amizade até hoje? Algum contato com a galera daquela época? Um deles, o francês, que inclusive também é pai de menina, Legal. algo que compartilhamos também, né? Sim. Eu mantenho contato pelo Instagram com ele, direto vejo a família dele, a gente conversa e tal. Pô, que legal. Então valeu a pena. Muitas pessoas perguntam se. Não é o tópico aqui, tá, galera? Mas vamos fazer um parênteses aqui. Você acha que valeu a pena? Você ficou um mês lá fora? Foi 40 dias. 40 dias. 40 dias, isso. Um mês, era o mês de dezembro e mais uma semana. Algo em torno de 40 dias, isso aí. Legal, legal. E você acha que valeu a pena? Deu pra desenvolver bem? Deu pra despertar o que você tinha aí dentro? Cara, com certeza absoluta. Tanto pelo antes, né, pelo durante e pelo depois, assim, né? Eu acho que tudo isso literalmente mudou minha vida, mudou minha vida. O inglês mudou a minha vida, né? Transformou da água pro vinho, literalmente. Que Então legal. valeu super a pena. Se alguém me falar, pô, tô no intermediário e eu quero dar uma revolucionada no meu inglês, pô, cara, ó, seguinte, vai numa agência de viagem, arruma um intercâmbio de 30 dias, fique 4 semanas lá, que vai valer super a pena. Inclusive tem alunos que fez isso e tal, Boa. mas valeu Eu com acho que certeza. esse adendo aí que você colocou é importante. Se você vai zeradão, galera, talvez Hum, não dê pra tirar muito proveito. Você precisa ir com um intermediário ali bem temperado, pelo menos, né? eu colocaria aí um pré-intermediário, intermediário. Concordo Boa. contigo. Porque você vai acabar perdendo muita experiência. Pode ir, pode. Tem gente que vai, mas você vai perder muita experiência boa, que daria pra ser muito mais legal se você soubesse algo. Boa, legal, perfeito. Muito bem, Brunão. Então vamos passar diretamente para falar sobre o Business English. É o seguinte, eu acho importante salientar que que é meio que um nicho do idioma dentro do próprio idioma, o inglês de negócios, né? Porque eu sempre falo isso, mas se você pega um garoto de 10 anos, uma garota de 10 anos que fala inglês fluente
3, 4 anos e colocar ele numa reunião, independente do idioma, pode ser que a pessoa não entenda muito bem o que está acontecendo ali, porque é muito complexo, tem muitos termos, tem muito linguajar específico dessa área. Então eu queria que você me dissesse, irmão, qual que você acha que é a importância do Business English para quem precisa dele, né? Eu vou dizer assim, ó. A diferença. Primeiro vamos estabelecer a diferença, né? A diferença entre Business English e General English é que o General English você acaba estudando o inglês por si, né? Por si só, vamos dizer Certo. assim. O inglês é o seu fim, né? Então você estuda gramática, você estuda vocabulário, você estuda reading, listening, etc. Para que o seu inglês aqui fique forte o suficiente para você se comunicar onde quer que você esteja. Legal. No Business English, esse inglês aqui que você está desenvolvendo no General English, ele é, na verdade, o meio para você fazer alguma coisa. Pô, legal. E aí, você Entendeu? acha que dá Então, pra ir direto pro Business English sem o General English? se o cara tá. Vamos colocar aqui, conversar com a sua audiência agora. Na sua audiência, eu diria que, como é inglês do zero, não. Aham, Acho que sim. não vale a pena. Sim, É concordo. complicado. Vale a pena você desenvolver, né, o meio ali, que é o inglês, talvez durante 6 meses, um ano, e aí depois você pegar isso e entrar num contexto de business, entendeu? Concordo, 100%. Tem alunos que me procuram de vez em quando falando, eu quero focar muito em inglês pra direito. E aí eu troco uma ideia com o aluno e vejo que ele não tem a base pra gente focar num tema específico. Então, a base, independente do que você vai fazer com o seu inglês, precisa estar sólida ali, né? Exactly. Boa, Super legal. agree with you. É o que eu falo pra galera. Cara, você geralmente quem me procura já tá ali no A2, sabe? Já tem uma certa experiência, algumas frustrações ou não. Então, para essa galera, eu falo: ó, beleza, a gente vai fazer? Vai fazer. A gente vai dar uma pincelada no que é necessário antes, depois a gente entra no contexto de business. Mas aí, neste contexto, ainda assim, a gente vai seguir meio que um nível, né? Eu não vou jogar você lá no intermediário direto. Legal, boa, legal. Boa, e fizemos a diferenciação Respondi a aí. pergunta? Respondeu muito bem. Não dá pra ir direto, tem que ter uma base ali. Mas fala um pouquinho mais, irmão, da importância. Se você é do mundo dos negócios e você precisa do Business English, em termos assim, por exemplo, de cargo, se você acha que dá pra ter, por exemplo, um cargo acima, se você falar apenas o inglês geral? Não, essa pergunta é meio estranha, mas não sei se você entendeu. Dá pra ter um cargo legal com inglês base ou você precisa ter um afunilamento mais no business, assim? O que você acha? Dá para ter, mas na hora que você cai numa entrevista, ou na hora que você cai numa reunião, numa conference, existirão alguns termos que serão mencionados ali que pode ser que traga algum desafio para ti. Sim, boa. Sei lá, tem até um jargão da galera, né? Um chavão da galera que fala, pô, para que falar English, né? No meio dos vocabulários em português, que a galera fala, em vez de Sim, falar orçamento, fala budget, em vez de falar feedback, prazo, fala deadline, em vez de falar reunião, fala meeting, né? certo. Então é esse tipo de vocabulário, entendeu? Porque, por Uhum. exemplo, no inglês geral, você vai falar, sei lá, I'm gonna put my clothes. Ok, Vou legal. vou Colocar a colocar roupa. minhas roupas, beleza. Talvez no inglês, business, você vai falar I'm gonna suit up. I'm gonna suit up. Ok, Barney Suit up, Stinson. aí. Legal. Exactly. Você gosta dessa série, né? Eu Tô gosto ligado. do How I Met Your Mother. Enfim, só uma pequena diferença, mas assim, nada diz que você não possa participar ou ter um high leather department or position só com General English, dá sim, Boa. mas vai sofrer um pouco, com certeza. Legal, muito bem, muito bem. Você tem alguma história de aluno que conseguiu uma vaga acima, conseguiu um cargo novo por conta de ter focado no estudo especificamente do business? Deve ter várias, mas se você tiver alguma pontual aí pra contar pra galera? Tem sim, tem alguns. Ah, um fato curioso, eu lembro que em 2022, logo ali, 2022, logo ali na hora que estava saindo da pandemia, né? Entre 2021 e 2022, se eu não estiver enganado, num período de 6, 7 meses, assim, 22 alunos, cara, 22 alunos ganharam promoção. Ô, 22 louco! alunos. Eu Caraca! tinha até a lista, juro por Deus, cara. Que da hora, Tinha até a irmão. lista anotada e tal. Tinha até uns que ganharam duas promoções, tá ligado? Então, assim, o inglês é algo que a galera não vê dando resultado, sabe? Ele não dá resultado imediato. Mas Sim, na hora de sim. uma promoção, é meio que um check. Tem o inglês? Tem, ganha. Não tem,
vai ficar um pouquinho para trás, entendeu? Então, Não tem. esse é um É a fato nota de corte, curioso. né? Não tem como. Hoje em dia, para posições altas, não tem jeito, não dá para escapar, né? Exatamente, não dá para escapar. Cara, tem o Otávio. O Otávio ele chegou comigo já com um certo background de English. Nós fizemos inglês por 6 meses, ajudei ele nos processos de preparação para o trainee. Hoje o cara está trabalhando numa baita empresa lá no Mato Grosso, Legal. engenheiro. Se eu não estiver enganado, já até saiu do nível de trainee, já deve estar em supervisor ali e tal. Tem a Larissa Toma, que está trabalhando na BRF, que foi o mesmo estilo, começou comigo, já tinha uma certa base ali. A gente foi só dando um shaping up. Hoje ela está no C2, trabalhando na BRF, onde ela queria e tal. Da hora, legal. Ah, e, pô, assim, a lista é grande, cara, porque 80% das minhas aulas são de Business English. Vou Boa, colocar 80, legal. 85%. E outro fator curioso, e curioso e não sei se é alarmante ou não, enfim. Vamos ver. Mas desses 80%, eu diria que 75% das pessoas que se dedicam ao estudo do Business English e tal são mulheres. Uau, ok. São mulheres. Eu consigo enxergar um pouco dessa estatística dos meus alunos do curso e particular. Também diria que 80% são mulheres. Estranho, né, irmão? Por quê? Alguma hipótese? Eu não diria que as mulheres talvez vão dominar o mundo. Elas já dominaram e a gente não viu Sim, ainda, cara. E parabéns a elas. Eu sempre digo sim. isso. Poxa, eu sou privilegiado em aprender com elas, né? Ensinar e aprender também. É, e Interessante. dentro, e dentro dessa lista, poxa, tem vários ali. Normalmente, as conquistas com o Business English, as mais demoradas são as de promoções, né? Como eu mencionei, tem várias aí. Mas são pequenas conquistas. Por exemplo, o Bruno, que trabalha numa multinacional, conseguiu fazer uma apresentação sem nenhum script, tá Ah, ligado? legal, legal, Ele legal. preparou, fez comigo, a gente fez uma aula de apresentação, conseguiu tocar uma meeting 100% em inglês com os caras da Germany, enfim. A Milena também trabalha na multinacional, conseguiu. A Patrícia Menezes, que não conseguia nem falar hello, começou no A1 ali, Começou do já início tá no mesmo. pré-intermediário, enfim, conseguiu falar Pô, com o manager dela. Então são pequenas conquistas, tá ligado? isso aí não tem Óbvio que, preço, né? Isso aí não tem preço. É muito gratificante, né? sem dúvida, cara, sem dúvida. Faz os nossos olhos brilharem, né? Sim, sem dúvidas. Você É. comentou aí que uma das alunas teve uma reunião com alemães, né? Cara, isso é muito louco no mundo dos negócios que você, se você vê de fora, você pensa assim, nossa, eu vou ter que fazer reunião com americano, com inglês, falando inglês. Uhum. Eu diria que assim, eu não manjo muito, mas eu sei de muito aluno que tem aula com chinês, reunião com chinês, com japonês, com marroquino. Então é bem, é bem global, né? Exatamente. É 80% com pessoas que não são da Inglaterra ou dos Estados Unidos, né? Ou da Austrália, países que a Sim. língua nativa é o inglês, do que o contrário. Então, se prepare para tudo, se exponha a qualquer tipo de pronúncia, qualquer tipo de accent. Ah, quanto mais, melhor. Para a galera que quer, né, o que pretende se dedicar um pouquinho ao Business English, eu diria que a primeira coisa é fazer com que o inglês seja o meio para você estudar algo. Então, assim, a gente estuda Business English, a gente estuda, a gente tem um course book ali, mas eu diria que tudo que você vai estudar, por exemplo, eu quero estudar sobre metodologia ágil, ou Certo. Agile Methodology, Scrum, etc., que é um método de project management que a galera utiliza, né, para as corporações aí. Cara, estude sobre isso em inglês. A melhor forma de se Excelente, aprender o excelente. Business English é estudando em inglês. Não Até é que porque você tem que. se você for estudar em português, muitos dos termos ali, os próprios termos serão em inglês. Então já vai para o inglês direto para você acostumar-se, né, com esses termos. Exactly. Durante as nossas aulas e também os nossos programas de imersão, né? Hoje eu trabalho em duas frentes. Os programas de imersão, onde que a gente tem turmas, né? Assim como você, tem o IDZ, do 0 a 100, né? Isso, inglês era assim, isso mesmo. Isso. O nosso é chamado acelerador de fluency. Tem ali um cronograma de aulas, né? E aí também tem a vertente particular. Durante essas aulas, então, a gente utiliza principalmente duas metodologias. Aquela que vai construindo, que a gente vai pegando vocabulários e vai construindo até você conseguir fazer uma sentença, mas a grande maioria das vezes
principalmente no Business English, é o contrário. A gente começa do contexto, e do contexto é que a gente extrai algo para ser trabalhado. Vou te dar um exemplo. Legal. Com alguns alunos um pouco mais avançados, eu gosto bastante de um site da BBC, inclusive, que chama Work Life. Na verdade, é uma vertente Legal. da BBC. Então, eu costumo entrar ali, eu mando esses artigos para a galera, e em cima desse artigo, dá para a gente tirar vocabulários, em cima desse artigo dá para eu tirar a grammar, em cima desse artigo dá para eu tirar uma apresentação que a pessoa tem que fazer para mim, utilizando os vocabulários que ali estão. Excelente, excelente. Pô, eu gosto de fazer uma coisa parecida, mas é com notícias em geral, não é tão específico. Então que legal. Isso é muito bom, cara. Porque é meio que a pessoa, até chamo de TCCC, na nossa última aula de conversação, o aluno tem algumas semanas para preparar uma notícia e contar 100% em inglês. E aí são todos alunos iniciantes, né? Então é um desafio para eles, mas é legal também. Então a sua ideia é assim, pega um material ali do site Work Life, da BBC, né? Vou até deixar linkado aqui. Ou de qualquer seja o site, mas voltado para o seu mundo do business. Se você é um engenheiro, pesquise sobre metodologias ágeis. Ou se você é um project manager, pesquise sobre essas metodologias. Agora, se você é um advogado, talvez ler notícias do The New York Times, não sei, enfim. Sim, boa. E aí você dá um tempinho para o pessoal se preparar, usar aquele vocabulário que eles tiveram input para eles colocarem... para eles criarem um conteúdo deles próprios. Legal. Isso. Boa ideia. O que eu costumo chamar, na verdade, é meio que uma metodologia lexical, né? Lexical approach. Legal. Isso, exato. E tem muito isso no Business English. Por exemplo, vamos supor que o aluno tenha que fazer uma apresentação. Para essa apresentação, ele já deve ter se preparado de alguma forma com o vocabulário dele. Qual que é o meu papel? O meu papel é fornecer para ele frases pré-moldadas, que eu gosto de chamar. Nos livros a gente encontra como key expressions. Exatamente. Para que ele insira na fala dele durante a apresentação. Então, quando o cara vai começar uma apresentação, o que eu passo para ele é o seguinte. Então, primeiro você vai falar o plan of the talk, o planejamento da sua fala. Depois você vai falar os 3 tópicos principais, sem dar detalhes. E aí depois você vai dizer, olha, o nosso objetivo aqui é tal, e após isso você vai poder falar ou me perguntar questões. Entendeu? Legal, então, por exemplo, é um bom script. Firstly, secondly, finally, at the end of this conversation, you will be able to ask me any question, and at the end of this conversation, the objective is... Aí depois ele começa a apresentação do jeito que ele quiser, entendeu? Nossa, então são bacana. essas frases pré-moldadas que, digamos assim, eu diria que são as mais importantes do Business English. Pô, legal, porque o aluno tem a autonomia de preencher conforme ele quiser ali, e você deu uma estrutura para que ele consiga improvisar em cima dessa estrutura, né? Exactly. Bacana. That's the case. Bacana, irmão. Legal. É difícil falar para você, cara, vocabulário tal, faça isso. O que eu costumo sempre fazer com os alunos é torná-los ou ensiná-los a ser autônomos. Legal. Ô, Bruno, uma pergunta nessa mesma seara. Como é que você aprofundou seu conhecimento de business? Imagino que tenha usado uns sites tipo esse daqui da BBC, mas tem alguma ferramenta que você utilizou para emergir no inglês de negócio? Minha ferramenta principal foi a leitura. Inicialmente em português e depois, posteriormente, em inglês. Todo esse lado aqui, né, de livros aqui que você está vendo aqui atrás, são todos eles de business. Tem o Sutil Art de ligar não sei das quantas, esse é bom, isso é marketing. Eu gosto desse livro. Esse é da hora. Esse é legal. Da hora. Bacana. Enfim, então foi isso. Eu acho que é um ponto principal, assim, se você quer, se eu diria para a pessoa, né? Se você quer se aprofundar um pouco mais no Business English ou fazer com que isso se torne um pouquinho mais a sua rotina, leia livros de Business English. Você precisa estar nesse contexto. Não necessariamente em inglês, mas posteriormente, no meu caso, hoje em dia, é em inglês. E semanalmente eu costumo acessar uma série de sites. Eu gosto muito do Harvard Business Review. Acesso ele semanalmente para fazer leitura. Yes. Bloomberg Business, que é um dos sites que, inclusive, eu tiro vocabulários para fazer o Business Lingo. Já ouviu falar do Business Lingo ou não? Já, eu vi que você faz. Você faz direto no seu TikTok, né? E no seu Instagram. No Instagram, isso. No Stories do Instagram eu posto todos os dias
5 exercícios e geralmente retiro exercícios do Bloomberg Business. Eu pego Legal. ali do Instagram deles e faço o exercício. Então, se você quer praticar o seu Business English, vai lá no meu Stories e pratica o Business Lingo. Ó, mais É, tarde eu vou pedir pra você falar de novo, mas já adianta aí quais são suas redes sociais, Instagram e TikTok, para o pessoal te seguir, please. Teacher Bruno Aguiar, todas elas. Porra, arroba Teacher Bruno forte, hein? Aguiar. Teacher Bruno Aguiar. É, Legal. é, então, Harvard Business Review, Bloomberg Business, aí eu gosto bastante, para me inteirar um pouquinho mais do corporate world da BBC Work Life. Uhum, É, certo. Isso é muito da hora, porque às vezes ele fala de work life, às vezes ele fala de balance, às vezes ele até traz um pouquinho de esportes ali, de como aprender também. YouTube, gosto muito de YouTube, cara. Eu uso Tem, muito o YouTube em inglês. tem algum canal de preferência que você goste muito de ver? Eu gosto de ver o Simon Sinek. Simon Eu Sinek é gosto, maravilhoso, isso, man. fala bastante sobre leadership. Uhum. Gosto muito de ver o Gary Vee. Cara, eu escuto Gary Gary Vee, Vee há 5 anos, todos os dias. O Gary Vee To- é advanced, hein, man? Pra entendê-lo, que ele fala bem rápido, né? Ah, O cara, mas é é, maravilhoso. o Gary Vee é fantástico, Então você cara. escuta Mas ele há anos. eu escuto ele há anos, cara. Todos os podcasts que ele solta estão todos escutados ali. Que legal. É, enfim, e algumas outras fontes que eu não vou lembrar agora, mas toda semana, semanalmente, eu pauso, e aí eu fico ali 1 hora, 2 horas, dando uma rodopiada, vamos dizer assim, na Pois internet é, isso aí para você adquirir considera informação. lazer ou você considera estudo? Para ser sincero, eu gosto de estudar, sim, mas eu diria que duas coisas: o estudo contínuo, e o exercício físico são partes do meu trabalho, são partes da minha profissão. Uau, interessante, boa. Você conta como parte de não negociável, assim, você tem que fazer Não também. negociável, exato. Interessante. São duas coisas que. O estudo é mais semanalmente, assim, mas, por exemplo, eu aprendo muito em aula, cara. Eu tenho um grande privilégio que é Sim, aprender muito em aula. eu concordo, eu também. É muito da hora. Às vezes eu tô falando com uma aluna, tá falando de leadership, e depois ela traz um tópico, cara, desse tópico eu na própria aula já tenho um insight, junto com uma coisa que ela tá falando ali, e depois eu vou pesquisar sobre, enfim. Então, eu aprendo Legal. muito com eles também. Pô, muito. Ó, a gente teve aqui já, guys, aqui no nosso podcast. Eu não lembro exatamente o episódio, eu vou deixar marcado aqui, mas foi um TED Talk do Simon Sinek. Eu acho que é aquele da geração Z. Tem algum papo que ele manda da geração Z. Vou deixar linkado aqui pra vocês ouvirem, porque ele de fato é um cara que é diferenciado. Ele dá uns Ele é, insights diferentes, assim, pra gente pensar, né? ele é brabo, cara. Ele Legal. traz coisa ali que, tipo, na hora que você cai na real, na hora que ele fala, meu, poxa, faz todo sentido o que ele tá falando, cara. É Legal. da hora. Ô, Bruno, eu queria falar com você de um assunto à parte aqui. Eu sei que hoje em dia rola muito preconceito. Preconceito é a palavra. Com self-help, né? Com autoajuda, com livros dessa área que buscam te melhorar como pessoa. Mas eu sou muito adepto, eu sou muito fã. Tem o livro O Milagre da Manhã mudou a minha vida numa época lá. Quando eu li ele, Sério, cara? totalmente, mano. Que da Totalmente hora. porque eu consegui lançar meu curso por causa desse livro também. Porque eu Que aprendi um maneiro. passo a passo ali que ele dava, dos 6 tópicos ali, eu mudei a minha vida completamente. E o que você tem a dizer, man? Você acha que vale a pena investir o conhecimento no self-help? Você acha que é válido? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu concordo contigo, existe sim muito preconceito, muito por conta dos coaches, né, cara? Sim. Acho que os coaches amassaram muito, né? Macetaram muito esse tema. Hoje é muito falado sobre performance, mas assim, para ser bem sincero contigo, eu tenho uma faculdade, né? Tenho uma graduação, tenho uma pós-graduação e só. Só. Não tenho nenhum MBA, não tenho 3 MBA, não tenho MBA fora nem nada. Então, assim, eu diria para ti, com toda a sinceridade possível, todo o meu conhecimento, background de formação, como profissional, como pai, cara, é tudo em cima de livros. Tudo que eu faço, todo o meu dia a dia, toda a minha rotina, tudo que eu tenho para mim com valores, foi tudo baseado em cima de livros. Então, existe sim o preconceito pela, acho que talvez, por quem não gosta do assunto, não gosta do tópico, Sim, mas tem. É verdade. se as pessoas pudessem tirar essa barreira da frente, né, cara, e, tipo, ler de fato, ou aceitar que isso pode ajudar de alguma forma, pô, eu sou muito grato aos autores de livros. Top. Quando eu quero aprender alguma coisa, livro.
tem curso, tem não sei o que, tem formação, não sei das quantas, eu pego o livro, geralmente é um cara que passou 10 anos estudando o assunto, você lê um livro ali por 30, 40 reais de um cara que passou a vida estudando aquilo. Então eu Entregou sou o melhor super a dele ali favor, nessas cara. páginas, né? Porque quem escreve livro, ali não tem nada em vão, né? Tudo milimetricamente pensado pra estar no livro, né? Exatamente. Inclusive, gosto muito de escrever. Hoje eu tenho uma apostila que eu chamo Manual para você construir o seu inglês em 6 meses. Tem, Legal. se eu não estiver enganado, umas 40 páginas escritas ali, todas por mim, sabe? Nada de chat GPT. Hoje em dia tem essa opção. Escrevo para minha filha. É uma dica para você. Não sei se a Legal. gente entraria nesse tópico, mas eu tenho um diário que eu escrevo para ela. Não é um diário, é um mensário. Então, eu escrevo para Mensário. ela Legal. coisas, às vezes histórias que passamos juntos. Ou às vezes, tipo, coisas que eu quero ensinar ela, por exemplo, sobre dinheiro, sobre a importância dos dividendos, enfim, Legal, etc. legal. Coisa que eu gosto, assim. E Pra ela ler no também, futuro, pra ela ler num momento mais adequado. Entendi. exatamente. Oh, Não sei legal, boa quando eu vou ideia. entregar, mas Que legal, tá irmão. feito. Essa apostila que Então, você falou dos 6 meses pra construir inglês e tal, ela está disponível pra quem tiver interesse ou ainda não? ela está disponível para quem tiver interesse. Basta me mandar um direct message Boa. ou bom, aonde você estiver assistindo, se tiver um botão Fale com o Teacher aí, fala comigo e eu libero o link para Boa. você Até porque, adquiri-la. galera, a ideia aqui é o seguinte: eu chamei o Bruno pra falar de business English, mas não de vocabulário em si, não de frases em si, mas sim do que você tem que fazer pra aprender esse tópico. Não há episódio que você vai aprender tudo sobre isso. Se a gente ficasse 10 horas falando, ainda não seria nem 0,01%. Então, pra você se aprofundar mais, procure o Bruno, porque essa área inclusive, quando alguém muito um CEO da vida vem me procurar pra ter aula, eu falo, tem um amigo meu, posso te recomendar ele? E aí eu passo o número, não Legal, sei se eles entram em contato, mas... Porque essa legal. área aqui, mano, Lisonjeado. é muito rica e é muito abrangente, é uma área totalmente técnica, assim, eu diria, né? Sim, sim. Com certeza absoluta, é uma área muito rica, muito técnica. E eu, assim, se eu tivesse que dar uma dica, talvez, eu acho que para quem está num nível ali um pouco mais iniciante, entre o A2 e o B1 ali, né? Básico 2, pré-intermediário, intermediário, nesse meiote ali, seria interessante, talvez, fazer um programa o qual abordasse assuntos. é, pertinentes ao business world, né? Uhum, E que nesses certos assuntos eles pudessem aprender vocabulários pertinentes ao assunto. Vou te dar um exemplo. certo. Na aula 35 do meu curso, a gente fala sobre projects. Ok. E aí, nessa aula sobre projects, tem um texto, tem um vídeo, depois tem ali a parte da prática, tem exercises, alguns exercises gramaticais, outros mais de vocabulário. E aí, ao final, a parte final, eu sempre peço para os caras responderem com as suas próprias palavras perguntas, as quais serão ou seriam feitas em uma reunião sobre projetos. Ótimo. Então, os Genial. caras estão respondendo aquilo para mim. É para mim, mas como se eles estivessem respondendo numa reunião, entendeu? Na verdade, eles estão adiantando o pensamento deles para que quando eles precisem falar numa reunião, ali eles estejam prontos, entendeu? Genial, genial. Isso é uma coisa que Então, falta ao aluno, a criatividade de você imaginar as duas pontas do diálogo, né? Imagina o que você exatamente. perguntaria, o que te perguntariam, o que você responderia. Muito bem. E eu já faço essa seleção de perguntas. Quando não tinha o chat GPT, eu fiz essa seleção de perguntas em cima do meu conhecimento, em cima das aulas que eu já tive, em cima dos livros também, enfim. Agora com o chat GPT, pô, se você for um Pô, eu pouquinho utilizo curioso, você bastante. consegue fazer sozinha. Eu utilizo bastante. Tipo assim, eu tô numa aula com o aluno e eu tenho que gerar uns exercícios. Eu pararia ali uns 5 minutinhos enquanto ele fala, agora eu jogo no chat GPT. Crie perguntas da diferença do present perfect por past simple. Rapidão. É Já muito bom. fiz isso. Ô, irmão, deixa eu falar do seu podcast, cara. Seu podcast é 100% inglês? 100% inglês. Tem sim um ou dois episódios ali em português que eu talvez tenha gravado com algum professor, mas Legal. quando é eu somente, é 100% inglês. Boa, passa pra gente o nome do seu podcast aí pro pessoal ouvir também. O pessoal sempre Ah, pede recomendações de podcast 100% inglês, porque nosso objetivo aqui é bem do zero mesmo. Então sempre gosto de recomendar bons materiais. Pra business eu recomendo o seu com certeza. Legal. O meu podcast, você consegue encontrar ele no Spotify, em outras plataformas também. Se você colocar Teacher Bruno Aguiar, deve aparecer alguma coisa lá. Certo. Ou você pode procurar por English, Business and Beyond. Business English, e Miano, ok. Business
É aquele Ezinho, né? Negócios Não e sei o além. nome daquele Ezinho. Ah, o Isso, e-comercial? exatamente. Yeah. Isso aí, exato. Business and Beyond. Ah, isso, exactly. O formato por trás dele ali é: eu ensino inglês, eu também falo sobre business, mas eu também gosto de passar como se eu estivesse falando com alunos e não alunos, coisas que eu aprendi, coisas que eu passei, dificuldades que eu verifiquei, enfim, que eu tô vendo que eles podem melhorar. Se eu não estiver enganado, o último episódio foi. Eu falei sobre a importância do ambiente que nos rodeia. Que Ok. eu lembro quando eu tinha 18 anos, meus amigos só queriam farrear, e a minha esposa me salvou desse mundão. Com E 18 faz aí, tempo, hein, man? exatamente. E aí, cara, quando você muda, né? Enfim, os seus familiares acabam percebendo que você mudou também. E aí eles começam a te cobrar, pô, você não vem aqui, você não tá se dedicando, qual que é, né? Você tá de mal comigo. Quando na verdade você só tá tomando conta do seu devido e mesquinho, focado na sua carreira, focado na sua família, em crescer, E né? essa é a idade, né? Essa é a idade de focar 100%, né? 18, Exatamente. 20 anos. E aí eu falei, cara, o ambiente que nos rodeia, e até por isso eu acredito que as pessoas procuram os professores particulares, né? Gostam bastante, gostam, com certeza, você tem muitas pessoas que fazem o seu programa, mas com certeza deve chegar muita gente perguntando sobre as aulas particulares também, porque eles querem ter esse contato com a pessoa que, tipo, tem talvez um pouco da vida do que eles gostariam de ter, Sim, né? isso Então, acontece, o é verdade. ambiente é muito importante, cara. O ambiente é muito, muito, muito importante. Muito importante. Legal, Bruno, muito bem. Você recomendaria algum episódio específico para a pessoa começar ou qualquer um é válido? O que você acha? Caracas, Difícil pesado essa. essa, hein? Boa pergunta essa. Eu recomendaria que as pessoas começassem pelos últimos episódios, não pelos primeiros. Você acha que não tava tão bom Porque. nos primeiros? Não, não. Tem algumas conversas com alunos gravadas nesse Legal. podcast, então pode ser que eles curtam também escutar como os alunos pensam, falam em inglês, né? Sotaque, voz e tal. São lá os primeiros episódios, mas os últimos episódios eu confesso que eu tô bem mais experiente. Tem coisa. Tem um cara que eu falo, mas aí que tá, ele é 100% inglês. Se você tá procurando algo sobre job interviews, tem uma entrevista que eu Boa. fiz com um amigo meu sobre English for Job Interviews. Até o nome é English for Job Interviews: How to Pass a Job Interview in 3 weeks, em 3 semanas. In 3 Que weeks? foi, Uau, que bold. foi como ele se preparou e tal. É o episódio 11 da temporada 2. É um Ah, dos ok. últimos episódios aí. Tem um que eu falo sobre como crianças aprendem inglês e como eu ensino inglês pra minha filha. Nossa, irmão, eu Aqui, ó. queria falar muito disso. Vamos anotar isso aí pra gente falar daqui a pouquinho. De como criar a Vamos sim. filha usando o inglês. Tá, fala aí. Vamos sim. Eu acho que eu escutaria o episódio 9 da temporada 2. É um dos últimos também. How to Overcome the Fear of Speaking English. How to Como. Overcome the Fear of Excelente. Speaking English. Como Yeah. transpor o medo de falar inglês. Esse tema é maravilhoso, man. Tem muito neurociência por trás que dá pra ajudar a gente Tem. a Cara, um superar isso, tópico né? que eu amo. Eu gosto muito de estudar sobre isso. Muito, muito, Boa. muito isso. Tá, então 2 recomendações. A primeira, se você procurar inglês para negócios, para entrevista, English for Interviews, How to Pass a Job Interview in 3 Weeks. É um dos primeiros que aparece, é o terceiro que aparece aqui na ordem no Spotify. Isso, exatamente. E Exatamente. 2 abaixo temos esse How to Overcome the Fear of Speaking English. Legal. Isso, esse é super legal. Season Esse eu 2, gostei de ter Episode gravado. 9. Isso, Bacana, tem mano. bastante neurociência nesse episódio aí. Eu vi aqui que você trocou uma ideia com o nosso amigo Alan, Teacher Alan. O Teacher Alan é muito gente boa, né, man? O que tá no Canadá? Isso, que tá no Canadá. Eu esqueci o sobrenome dele. Deixa eu ver aqui. Isso. Troquei sim. Foi Papo. O nome do podcast dele acho que era Papo Inglês, alguma coisa assim, né? É isso, achei aqui, ó. Papo English, Yes. something like this. Isso, nossa, o Alan é muito gente boa. Ele mudou pro Canadá com a família, né? 2 filhos. E você tem Foi. vontade algum dia? Já pensou em fazer isso? Muitas pessoas me perguntam. Atualmente, não tenho. Muito por conta que eu quero que a Aninha tenha contato com os avós maternos e paternos. Mas por isso, e também porque acho que por enquanto, assim, eu não vejo porquê. Amo o que eu faço. Tenho boas oportunidades aqui no nosso país. Gosto muito do nosso país. Então, por enquanto, não penso na possibilidade. Legal. Se a minha esposa falar se eu quero ir, se ela dizer eu quero,
aí seria Como se a gente diferente. tivesse Aí, alguma opção, né? é, Em contradizer as esposas, não tem como. mais ou menos por aí. Legal. Irmão, vamos falar dessa parte aqui, guys. Eu sei que não faz parte do episódio, da temática do episódio, mas é um tema que eu venho pesquisando bastante porque eu tenho a intenção de criar minha filha Marina, que está prestes a nascer, em inglês, ou tentar ensiná-la inglês desde a infância. Quais são as técnicas, Bruno, que você usa para usar o inglês com sua filha? Tem alguma técnica ou é mais Ah, natural, assim? tem. Existem alguns métodos, né? Tem um que é chamado. Acho que eu não me lembro a sigla ao certo, mas são 4 letras. Mas é. Um pai fala um idioma e o outro pai fala só o outro idioma. Eu não lembro ao Certo. certo. Tem um nome nisso, mas eu não Sei. lembro Eu já ouvi a também, mas não sigla. lembro. Mas faz sentido. Isso. Você é a versão em inglês do pai para ela e sua esposa em português. Bem, Legal. é isso, exatamente. Então, assim, aí tem níveis não é agressividade, mas não é agressividade, me ajuda a achar a palavra aí. Níveis Mas de imersão, talvez. exato, vamos colocar Tá. dessa forma, exatamente. Legal. Então tem um nível 100% que o cara não aceita nada em português, e tem os níveis abaixo, obviamente. Certo. Legal. Cara, eu tô ali vamos dizer, no 50, 60%. Falo com ela em português Legal. normal, falo com Certo. ela em português, dou os comandos, normal. Mas a parte divertida entre eu e a Ana Clara, tudo que eu faço com ela, com que eu me divirto com ela, é inglês. Legal. E o que que você sente? Ela com 4 anos já dá pra ver que ela entende? É, Já dá que pra ver, cara. legal. Já dá pra ver. Tem 2 episódios curiosos, assim. Três episódios curiosos. É, teve um dia, agora, recente, que a gente tava assistindo um filme, e eu assisto muito filme com ela, e Legal. obviamente, em inglês. Boa, boa, legal. Mas a gente tava assistindo em português, e era um filme que eu havia escolhido. Ela falou assim: Papai, pode colocar em português pra eu tentar entender? Quer dizer, em inglês pra eu tentar entender? Eu falei: Sério? Que Nossa, na hora que ela legal. fez isso, eu quase chorei. Eu falei: Nossa, ali Com foi da 4 hora. anos, mano. Que Com isso? 4 anos. Que legal. E ela conseguia entender umas palavras e ia me perguntando, sabe? O que que significa tal Nossa, coisa? que O da que que hora. significa tal coisa? E óbvio que ela só pronunciava o que ela entendia, né? Aí eu pronunciava de novo, explicava o que era, dava exemplo em frases, enfim. Música, todas as músicas que eu escuto com ela são em inglês. Então, música que a gente coloca pra dançar, pra se divertir, música dos os rock antigo que eu gosto, Certo. todas são em inglês. Red Hot Chili Peppers, Coldplay, U2, puxa, tudo. Legal. E ela curte Então, também. ela curte também. Legal. Boa, tá passando E bom tem uma. gosto pra filha também. Bom gosto É, musical. eu dou banho nela, né? Aham. Vestido, obviamente. Claro, É, não. eu dou banho nela depois que eu chego do CrossFit. E aí, durante o nosso banho, as músicas são em inglês também. Eu vou cantando, vou ensinando e tal. Que E tem legal. uma música que ficou muito na cabeça dela, que é o Don't Stop Believing. Don't stop believing, Ah, holding to that feeling. E ela repete essa sim. música todo momento. Esse é o segundo fato curioso. E o terceiro fato Legal. curioso teve uma vez que ela gosta muito de desenhar, porque eu desenho muito com ela também. Ela escreveu no tênis dela. Ela gosta muito de fazer o A e o C de Ana Clara e um coraçãozinho. E ela Certo. fez isso no tênis dela e um amiguinho da escola deu alguma risada, alguma coisa. Ela falou: "Não quero mais colocar esse tênis porque tem gente dando risada de mim." Eu falei: "E daí? E daí? Boa. Ele Boa tem algum postura. tênis igual ao seu? Qual o problema dele dar risada? Esse tênis é seu, né? Não foi você que fez? Não foi você que quis fazer? Então, beleza. Então, a gente vai começar de hoje em diante a falar essa frase aqui, ó. Repete comigo. I'm smart, I'm beautiful and I can do anything. I'm Ah, que smart, I'm bonitinha. beautiful, I can do anything. Hoje em dia, eu deixo ela na esquina da escola, e falo, qual que é o nosso ditado? Aí ela fala, I'm smart, I'm beautiful, I can do anything. Eu dou E um no beijo nela, inglês? ela fala, I Ah, love que you. bonitinha, mano. Que Cara, legal, ela entra irmão. no portão da escola, sabe quando você vê assim a postura dela, assim? Cheia de si, assim? Posturada. Enfim, vai que Legal. vai. Pô, que Então, bacana, irmão. Que bacana. E você tem algum plano de aprofundar os ensinos dela em inglês, assim, colocar ela num curso, escola bilíngue, alguma ideia? com certeza, ela vai fazer. Eu foco muito nessa parte da diversão com ela, porque eu sei o quão frustrante é aprender inglês numa escola de inglês, Muito, né? muito engessado, Amigos né? dando risada, alguns professores zoando. A criança fica, né? Pô, tá me zoando, vou fazer o que aqui? Por isso que eu falei pra você do ambiente. O ambiente Sim, é muito legal. Faz importante. diferença. Então, eu trago muito essa parte da diversão com ela. Não sei como eu vou fazer ainda, se vai ser escola bilíngue. Ela tem inglês na escola dela, 2 dias por semana. Mas não é Aí uma é que nem escola a gente bilíngue de tinha, né, fato, né? antigamente, né? Isso.
Entendi. Não é uma escola bilíngue de fato, mas eu ainda não tenho. Fato é que todo mês eu invisto uma graninha ali para ela, para que no futuro ela possa fazer o intercâmbio, caso ela queira. Ou pagar a Excelente. faculdade dela, né? Cara, eu acho que isso muda vidas. O intercâmbio mudou a sua vida, mudou a minha vida também. Então, Sim, sim. é um investimento que vale a pena, galera. É um investimento, literalmente um investimento. Não é desperdício de grana, né? Fica O a seu dica foi aí para pra quem Inglaterra, precisa. né? Foi, mano. Foi pra Londres. Fiquei Legal, 3 legal. meses. Fiquei um pouquinho a mais que você. Mas... Life changing, right? Totalmente, totalmente. Brunão, vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas separadas pra você aqui. Eu tenho mais uma, mas você meio que já respondeu. Esses dias eu tava lendo uma matéria que falava de um tal de quiet quitting. As pessoas que estavam... Ah, Falei, mano, que diabos é quiet quitting? Porque as palavras eu sei o que significam, mas o conceito eu não sabia. Na época eu sim. descobri, mas já não lembro também, pra ser sincero. A minha pergunta é, como que você como você se mantém atualizado nas novas expressões do mundo corporativo pelo mundo afora? na BBC Work Life, principalmente na Harvard Business Review, em ambos os sites, assim. Legal. Esse do Quiet Quitting eu descobri pela BBC. A BBC, eles trazem artigos muito atuais, assim, cara, super da hora. Por isso que eu Legal. falo, né, semanalmente eu paro ali e foco no estudo, como se eu estivesse estudando para mim mesmo, mas obviamente sempre vejo a matéria na vertente de como posso transformar isso no ensinamento para o aluno. Mas isso é interessantíssimo Ah, porque muitas pessoas acham que o estudo tem fim, né? Não há fim no estudo, guys. Você vai estudar pra todo sempre. exactly, Não tem sir. como, né? Exactly. Lifelong learning, that's it. Exactly. Quanto antes a gente incorporar isso, mais fácil vai ser a gente atingir os nossos objetivos. Brunão, agora partindo para o final do nosso episódio, eu queria que você recomendasse para nosso público que quer focar em Business English algum tipo de filme ou série ou alguma produção audiovisual que possa auxiliá-los nessa jornada. Além dos sites que você já mencionou que são ótimos, alguma produção audiovisual? Legal. Só ressaltando o Business English. é, no Business English, ou para você que quer se aprofundar um pouquinho mais, tenha sempre em mente que o inglês não é o final, mas ele é um meio para você descobrir, para você se aprofundar, aprender mais sobre esse mundo que é mais falado, né, como o inglês de business, o inglês de negócio, mas é do mundo corporativo, é do seu trabalho, é do aspecto profissional. Boa. Então, tenha em mente que o inglês é um meio para você atingir esse fim aqui. Certo. Tendo isso em mente, não vou falar sobre livros, mas talvez livros em português. é, eu diria para você ler primeiramente Pai Rico, Pai Pobre, um livro que, pô, mudou minha vida completamente. Tem alguns livros do Simon Sinek sobre liderança. Tem A Sutil Arte de Ligar Pi. exactly, P. Ótimo livro. Eu tinha Agora, preconceito com esse livro pelo nome, mas eu comecei a ler, eu fiquei fascinado. É muito bom. é É muito bom, que ele sensacional. fala sobre. Ele dá a vertente errada da coisa, né? Pô, você fica tão Sim. focado nisso aqui, meu, liga o trem, deixa o trem acontecer que vai dar certo, né? Nossa, é muito bom, é muito bom. Enfim, tem vários outros livros, se você quiser mais, eu posso pegar uma lista dos que eu já li aqui e passo para vocês. Agora, a produção audiovisual, cara. Eu tava pensando, por exemplo, num Lobo, Suits da Lobo de vida. Wall Street. Nossa, Lobo de Wall Ah, Street é maravilhoso. É Lobo de 10 Wall barra Street, 10. muito da hora. Sim. Suits. Suits é super legal. No que tange a negociação, Sim. vocabulário muito rico, super da hora. Que mais que eu já assisti? Acho que de série que eu já assisti, assim, foi isso. Uma que eu assisti que não fala tanto de business, assim, mas que meio que utiliza muito é Breaking Bad, cara. Breaking Breaking Bad Bad, tem sim. algumas partes ali que tem umas negotiations e tal, mas Tem. mostra muito Tem do mesmo. dia a dia, né? Eu sei que você já assistiu também, Já, né? já, gosto também. Outras, por exemplo, que não, assim, se for pensar, não é do mundo de business, mas, por exemplo, Game of Thrones tem muita negociação, cara, pura politicagem de todo Pura momento, né? politicagem, a todo momento. E o Animal, sotaquezinho bom pra treinar o listening, né? É animal, legal. cara, animal. Gosto muito, me diverti muito e aprendi muito ali também sobre negociação, comportamento e tal. Foi Agora, maravilhoso até os últimos 2 episódios, não é mesmo? nem fala, cara. Nem, pô, se nós for entrar aqui, dá pra gravar outro episódio dessa parada aí. Um jovem Meu nerd, Deus. né? Boa. Exato. Legal, não, Ah, boas recomendações. Cara, Suits eu diria que assim, é muito legal pra quem tá aprendendo também. Pra quem quer ver negociações e tal. E eu diria que é bem difícil, né, cara? Porque é muito rápido, eles pensam rápido, mas é muito bom pra você pegar
a rapidez, a agilidade da coisa. Ah, eu tenho uma dica, cara. Pois é, eu tô terminando de ver agora Succession, do HBO. E é uma série, se você não viu, Bruno, pra você vai ser perfeita, porque... Succession, que da hora. Succession, Já assisti 100%. Billions também. Billions meio que é boa nesse também. contexto aí. Essa série é totalmente business, é porque é uma família que tá querendo passar o bastão do pai pro próximo filho. Eles ficam debatendo quem será o filho a pegar o bastão do pai, pra comandar a empresa. Então tem negociação todo o episódio, literalmente. É bem legal. Pegar o bastão do pai, você diz na empresa, né? Isso, Aqui tá a isso, série, lá tá ele. sempre ligado, você tá ligado? Guys, pegar a... Tem uma palavra melhor pra isso, Bruno, me ajuda. Pegar a... Herdar Succession, o cargo. that's Herdar it. o cargo. Isso, exatamente. Succession, É uma boa Inclusive, série. meu term paper, meu TCC da faculdade foi sobre isso. Foi sobre esse tópico. Ah, really? Sobre... 95% das empresas quebram na sucessão. Uau, really? 95 é alto, hein? 95%, velho. Alto, altíssimo, altíssimo. Então melhor você passar pra um terceiro. Um terceiro... Ou vende. Ou vende. Ou vende. Enfim. Legal. Boa, muito bem. Brunão, pra terminar agora de vez, eu quero já agradecer a sua presença, meu amigo. Obrigadão mesmo pelo seu tempo, pela sua generosidade. Lembrando, guys, se vocês quiserem se aprofundar no tópico, sigam o Bruno. Daqui a pouco ele vai repetir as redes sociais dele. Mas agora, Bruno, eu queria fazer uma pergunta que eu já te fiz. Já tenho a resposta em vídeo. Uma vez eu juntei vários professores que eu gostava e perguntei como que eles aprenderiam inglês do zero, tendo condição financeira e não tendo. Queria perguntar pra você de novo, não lembro sua resposta, então fica à vontade pra falar o que vier à telha. Então assim, eu queria saber, porque nosso podcast é inglês do zero, você começando do zero hoje em dia, o que você faria? Tendo dinheiro pra investir alto ou gastar uma grana e tendo só acesso à internet. Vou inverter, tá? Tendo só acesso à internet e tendo dinheiro pra Fechado. investir alto. Assim, ó, uma coisa que eu estudo muito, eu gosto muito de neurociência, porque assim, se a gente parar pra pensar, existem inúmeros métodos e todos eles têm certa eficácia, porque, bom, se funcionou pra 1, pra 2, pra 3, significa que aquilo é um método comprovado que dá resultado. Certo. Agora, nem todo método pode se aplicar a todo mundo. Uma coisa é que todos os seres humanos têm cérebro, né? Todo mundo tem cérebro. Alguns utilizam o Alguns não. full potential, outros nem tão, mas enfim, só uma brincadeira. Então, o fato é que existe sim uma coisa que é normal, que é, digamos, comum no meu cérebro, no seu cérebro, no cérebro de todo mundo, que é o que eu gosto de chamar de ciclo do aprendizado efetivo. Então, assim, independente se o cara vai estudar pronúncia, independente se o cara vai estudar listening, se ele vai estudar reading, whatever, o ciclo do aprendizado efetivo é o que me pega, é o que me trava ali, que se eu seguir isso aqui, tá tudo dando certo. Por exemplo, você gosta muito do News and Levels, eu sei, que é as notícias. Verdade. O que eu faria se eu tivesse pouco dinheiro? Primeiro, eu seguiria o Inglês do Zero podcast, porque você ensina muito bem. Exatamente. E pegaria notícias do meu nível. Então, lá, o News and Levels, ele tem nível 1, nível 2, nível 3, certo? Verdade. Beleza. Pega o nível 1, tranquilo. No nível 1, você vai fazer a absorção. Aí você vai seguir o Jader fala, vai escutar um áudio, vai fazer não sei o quê, beleza. Show. Naquele texto ali, com certeza absoluta, tem alguma gramática, tem algum exercício. Beleza, se você notar que ele tá falando de present simple, vai estudar sobre present simple. Faça uma prática em cima daquele texto. Perfeito. Então, você absorveu o conteúdo, você praticou o conteúdo em cima daquele contexto. Terceiro, a terceira fase, você vai precisar revisar este conteúdo estudado. Não importa essa o que você tá estudando. essa parte aí é fundamental e o pessoal não faz, irmão. A maioria não faz, né? Ninguém faz. Verdade. Ninguém faz. Até no nosso curso a gente tem programa para fazer. Você também utiliza o Quizlet, se eu não estiver enganado. Anki, Quizlet. Poucas pessoas utilizam. E aqueles que utilizam têm resultado. Sim. Mas enfim, o que eu falo pra galera é, se você não quer utilizar nenhum programa nem nada, não quer fazer nenhum cardzinho, escreve. Escreve com as suas próprias palavras aquilo que você entendeu. Como eu disse, eu tenho até hoje aqui o meu caderno, tudo escrito, cara. Tudo. E na minha apostila que eu falei, né, que eu tenho ali, eu tenho um print, sabe? Do meu caderno. E aí Legal. eu mostro um texto que eu fiz quando eu tinha 3 meses de estudo, com 5 meses, com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, com 2 anos. Você vê o tamanho dos textos, você vê o vocabulário utilizado, você vê a quantidade de erros, cara, é totalmente diferente. Sem contar legal. que torna visual. Então, 3 coisas. Ciclo do aprendizado efetivo. Absorção, prática e revisão. Se você fizer isso aqui consistentemente, com qualquer conteúdo que você escolher, vai dar certo. Agora, se tiver um dinheiro para investir pesado, esse passo aí é gratuito. Você não precisa gastar nada, só tem internet, né? Perfeito. Tá, beleza. Vamos então, Bruno. Tendo grana, o que você faria?
pouca grana, um curso de imersão, seja o do 0 a 100, se for focado em business, talvez um programa voltado para business, Certo. um acelerador de fluency, sei lá. Não, pode recomendar com gosto o seu curso, mano. É um bom curso, eu assino embaixo. É um bom curso. Temos 95% de NPS, então a galera que é curte NPS? bastante. Pra quem não sabe, eu não sei também, mas... Net Promoter Score, ok. já vê um pouquinho de business, aí Legal. O quanto a galera indica o nosso curso. Legal, 95 é excelente, mano. Isso, exato. Inclusive, no final deles, a gente tem um TCC também, só que diferente do seu, que é uma notícia, eu falo para os caras formar um business. Eles têm que apresentar um plano de business para mim. Uau, então é uma nova empresa, que legal. Peguei a ideia de ti. Que da hora, velho. Legal, fico feliz. Com um pouquinho mais de grana, invista em aulas particulares, se você quer atenção só para você. Agora, se você tiver ali... cara, realmente focado, determinado em mudar a sua história por completo, faça um programa de intercâmbio de 30 dias, pelo menos. Pelo menos, sim. Você que é mulher, tem entre 18 e 20 e poucos anos, acho que essa chance a gente não tem muito homem, né? De ser au pair lá fora. Eu tenho uma aluna que ela fez esse processo recentemente, ela ficou 1 ano nos Estados Unidos cuidando de 2 crianças de uma família americana e ela voltou com inglês sensacional, assim, porque é uma oportunidade muito boa. Você que é menino, talvez vocês não consigam ser au pair, mas vocês conseguem ir lá pra fora estudar por alguns meses, é uma boa. Exactly, é uma boa, concordo contigo. E eu recomendaria totalmente também. Também. Bom, Brunão, mano, muito obrigado pela participação. Foi uma honra recebê-lo aqui. Eu espero recebê-lo novamente pra gente falar de algum outro tópico. Mas desde já, obrigado. Eu gostaria que você, pra terminar, dissesse umas últimas palavras aí pros nossos ouvintes e também passasse as suas redes sociais mais uma vez, please. Mais uma vez, super agradeço. Pô, enorme honra estar aqui contigo. Já te disse isso antes. Super admiro o seu trabalho, você, sua família. E também tenho você como um belo exemplo para mim, principalmente por conta daquela plaquinha lá atrás, lá. Parabéns por isso, fiquei muito feliz de saber. Valeu, irmão. Show de bola, pô, super da hora. Valeu. Então, para quem quer aprender um pouquinho mais sobre o mundo, né, do business, e se desenvolver, crescer na carreira, enfim, quem sabe talvez ser expatriado, né, trabalhando na multinacional, quem sabe fora do país, siga a gente no @teacherbrunoaguiar, tem no YouTube, a gente tem aula semanalmente às 9h30 no sábado, tem exercícios todos os dias no Instagram às 5 horas da tarde, que é o famoso Business Lingo. Legal. Enfim, tem o nosso programa de aceleração, a gente tem todo um ecossistema pronto para ajudar você a desenvolver o seu Business English com certeza absoluta, da melhor maneira possível. Bom, muito bem. Valeu, Brunão. Obrigadão. Um abraço. Guys, então é isso. Muito obrigado por ouvirem o Inglês do Zero Podcast mais uma vez. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Se você gostou desse episódio, não deixa de dar seu feedback. Siga também o Teacher Bruno Aguiar nas redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio. See you guys e bye!